Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 44. Bons estudos! Ah, Vicente, agora eu quero ver, meu irmão. Ah, eu também, viu? A gente tá perdido aqui desde de manhã. E olha lá, ó. Olha em volta. Tá escurecendo. Olha, Gil. Aí eu quero ver a gente sair dessa. Eu normalmente diria pra você, não fica preocupado. Normalmente eu diria, porque hoje nem a bússola tá nos ajudando, viu? Por quê? Eu trouxe, mas não adiantou nada. Acho que ela tá com defeito, porque a agulha fica virada pro mesmo lado o tempo todo, rapaz. Que defeito, Vicente? Não é defeito, não. Olha, a agulha da bússola sempre fica posicionada para o norte. Porque a partir daí é que você se orienta em outras direções, Mas entendeu? como? Agora, isso quando a gente tem um mapa. Ah, quando tem um mapa. A gente não trouxe o mapa, certo, então... aí não adianta nada. Exatamente. Agora, por que fica sempre apontando pro norte, hein? Olha, porque, olha, a agulha da bússola é um ímã. Que é sempre atraído, tá? Pelo polo sul magnético da Terra, que fica perto do polo norte geográfico. É mesmo? Eu estava lendo outro dia num livro que o nosso planeta é uma espécie de um grande ímã. E nesse capítulo falava o seguinte, que tudo isso faz parte do eletromagnetismo, que é o tema da nossa teleaula de hoje, eletromagnetismo. Você vai aprender como os homens descobriram as propriedades dos ímãs e passaram a usá-las para se orientar. Vai ver também o que é um campo magnético e vai entender o que acontece com os corpos que sofrem a ação desses campos. E aí, ficou interessado? Então se segura que a teleaula está começando hoje com mais atrações do que nunca. Enquanto isso, a gente vai montar acampamento por aqui porque eu não aguento mais andar. Vamos lá, ô Gil? Vamos, peraí. Achar um lugar pra barraca aí. Acho que ali, ó, tá vendo? Equipes de resgate continuam à procura dos 2 excursionistas que se perderam na mata. Segundo informações, um deles levava uma bússola, mas nenhum mapa. Puxa vida, coitado desses 2. Só com uma bússola no meio da mata, será que eles não sabiam que sem mapa a bússola não adianta nada? Bom, mas isso até que é engraçado, não é? Você sabia que a bússola foi inventada há mais de 1000 anos pelos chineses e até hoje tem gente que não sabe como usar direito? Então, você imagina se o Pedro Álvares Cabral não soubesse como usar a bússola. Ele não teria descoberto o Brasil. As grandes descobertas do século XVI e o Brasil tá aí no meio só foram possíveis porque os navegadores contavam com um aparelhinho que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. A bússola. Além, é claro, dos mapas. E olha que os mapas deles eram imprecisos. Mas os navegadores do século XVI não foram os únicos que fizeram descobertas com a ajuda da bússola. Os cientistas também fizeram uso dela. Já no século XIX, um físico dinamarquês chamado Hans Ørsted descobriu, com a ajuda da bússola, que a eletricidade e o magnetismo eram diferentes aspectos do mesmo fenômeno, o eletromagnetismo. Eletromagnetismo, eu sabia. Tudo começou com a bússola, não foi? Não, Rosinha, a bússola veio depois. Tudo começou, na verdade, com a descoberta de uma pedra chamada magnetita. Como essa aqui, ó. É uma pedra que atrai pedaços de ferro. Olha, se não fosse a descoberta das propriedades dessa pedra, até hoje nós não teríamos a bússola. Quer dizer, a magnetita é um ímã natural. Exatamente, Rosinha. Olha, a partir da descoberta das características da magnetita, os homens passaram a utilizar o magnetismo. E aí, logo depois, veio a bússola. A bússola é um importante instrumento que nos mostra a ação dos campos magnéticos. Isso mesmo, Rosinha. Observa o que acontece quando eu passo essa magnetita ao redor dessa bússola. Olha só. Ela nos mostra que o ímã cria um campo magnético que altera o espaço à sua volta. Gil. Mas no nosso caso, essa bússola aqui não mostrou nada, viu? Que isso, Vicente? A culpa não é da bússola. Não é. Não, o problema é que a gente não trouxe mapa. Pois é, isso não serve pra nada. Ó, fica calmo. A gente vai dar uma bela descansada agora. Daqui a pouco a gente continua a nossa caminhada e em algum lugar a gente vai ter que chegar, meu irmão. Vamos chegar. Se depender da bússola, a gente vai chegar no Polo Norte. Isso que vai ser. Calma, Vicente. Olha, vamos aproveitar que a gente tá aqui e vamos entender o que é eletromagnetismo. Você sabe que essa agulha aqui é um ímã artificial, né?
artificial? É, olha, alguns elementos chamados materiais ferromagnéticos se tornam ímãs quando ficam em contato com outros ímãs. Olha. É o que a gente chama de imantação. Sei. Em alguns casos, a imantação pode ser permanente ou não. Tá entendendo? Ah, interessante, hein? Bom, essa bússola acho que ainda vai servir para alguma coisa, né? Mas escuta, voltando ao assunto, a imantação produz ímãs artificiais, não é isso? É isso. E os ímãs naturais, como é que eles surgem? Os ímãs naturais surgiram há milhares de anos, porque a Terra é um grande ímã, lembras? Como todo ímã, ela cria em torno de si um campo magnético. E foi a ação desse campo magnético combinada com as altas temperaturas e com o posterior resfriamento do planeta que acabaram criando os ímãs naturais. Sabe, Rosinha, o processo de imantação ainda tem uns segredos a serem desvendados, mas a física já avançou bastante no estudo de um dos principais capítulos do eletromagnetismo, aquele que fala dos campos magnéticos. E a primeira coisa é a gente ter uma ideia da forma do campo magnético. Ué, mas Stella, mas é possível a gente ter a ideia da forma do campo magnético? Parece uma coisa abstrata, né? E é abstrato, mas a gente pode ter uma ideia da forma do campo magnético a partir das linhas de indução magnética, que são geradas pelo ímã que cria o campo magnético. Você quer ver? Olha só, vamos pegar essa folha de papel, vamos pegar esse ímã, né? Nós vamos colocar essa folha de papel em cima desse ímã, certo, Rosinha? Aí nós vamos pegar essa limalha de ferro, que é um material que sofre a atração do ímã. Ó, você tá vendo o que acontece? A limalha sofre a ação do campo magnético, Rosinha, certo? Dando uma ideia da forma do campo. Que legal, Maristela! Dá mesmo pra ter ideia da forma do campo magnético. É, mas tem uma coisa que nós precisamos lembrar, Rosinha. O papel, ele só tem 2 dimensões. Por isso, com a limalha, nós só temos uma ideia da atuação do campo no plano. Só que o campo magnético, ele atua em todo o espaço. E dá pra observar esse fato? Claro, Rosinha, além de atuar sobre a limalha que está no papel, ele atua fora do papel, em todo o espaço à sua volta. Olha, dá uma olhada no que acontece com a agulha dessa bússola. Ó, passa ela perto do ímã. Deixa eu ver, ó. Olha, quando eu passo essa agulha por cima do ímã, ela sofre a ação do campo magnético. Uma prova de que ele está atuando também no espaço. Você já tem uma ideia da configuração de um campo magnético. Mas para entender mesmo o que é esse negócio, você precisa saber interpretar matematicamente os campos magnéticos. A gente precisa definir o vetor campo magnético, que mostra como o campo magnético atua em cada ponto do espaço. Não adianta torcer o nariz, não. A física se preocupa em observar as relações entre os elementos do universo. E o melhor jeito de mostrar como essas relações acontecem é através da matemática. Se segura aí. Eu aposto que você vai entender tudinho. E depois, você já sabe, tire as suas dúvidas, aprofunde seus conhecimentos no seu livro. Ele é fundamental para você captar tudo sobre eletromagnetismo. É, Gil. Nós estamos num mato sem cachorro, viu? Vamos ver se pelo menos a gente consegue encontrar um caminho dentro do eletromagnetismo, né? Você sabe que eu sei um jeito de achar a definição matemática do vetor campo magnético? É mesmo? É. Olha, é só a gente imaginar uma interação entre o campo magnético e uma carga elétrica em movimento. Vamos supor que uma carga elétrica Q entre num campo magnético com uma velocidade V. Sobre essa carga vai aparecer uma força F, perpendicular à direção da velocidade e do vetor campo magnético B. Com os valores de Q, F e V e o ângulo θ, temos um módulo do campo magnético, definido por essa expressão. B é igual a F sobre Q vezes V vezes seno de θ. No seu livro você vai encontrar tudo explicadinho. O primeiro passo para a gente entender essa interação entre campo magnético e cargas elétricas em movimento é supor que as linhas do campo magnético numa determinada região do espaço sejam paralelas e horizontais. Existe uma experiência que vai nos ajudar a visualizar o que acontece com cargas elétricas dentro do campo magnético. Olha só, no seu livro de estudos você vai encontrar mais detalhes sobre essa relação. Aqui nós temos um aparelho que possui um tubo de raios catódicos, como o tubo que existe dentro da televisão. Então olha só.
Esse pontinho aqui é o ponto de impacto de um feixe de elétrons contra a tela. Veja o que acontece quando a gente aproxima um ímã. O campo magnético criado pelo ímã faz aparecer uma força que atua sobre o feixe de elétrons. Agora, se nós invertermos a posição do ímã, veja o que acontece. O ponto desce. Enquanto está dentro do campo, o feixe de elétrons, que são cargas em movimento, sofre a ação de uma força. E é a partir dessa força que a gente definiu matematicamente o campo magnético. O sentido dessa força depende do sinal da carga. Na nossa experiência, trata-se de um feixe de elétrons, então as cargas têm sinal negativo. E é muito fácil saber o sentido dessa força. É só usar a regra da mão direita, ou como também é conhecida, regra do tapa. Em outras palavras, a regra da mão direita, ou tapa, é um método muito simples para verificar a direção e o sentido da força que atua sobre a partícula carregada dentro do campo magnético. E é muito fácil, você quer ver? Olha só, Rosinha, pega este ímã que eu estava usando, enquanto eu vou falando você vai demonstrando, tá legal? Okay. Então, olha só, coloca-se a palma da mão direita no sentido do campo magnético criado pelo ímã. E o polegar na direção e sentido das cargas elétricas, nesse caso o feixe de elétrons. A direção da força é perpendicular à palma da mão. Se as cargas fossem positivas, ela teria o sentido de um tapa dado com essa mão. Quer dizer, ela sairia da palma da mão. Mas aqui são elétrons, portanto a força tem sentido oposto, como se entrasse na palma da mão. Nossa, rapaz, eu não imaginava que existia tanta coisa por trás dos ímãs e por trás desse eletromagnetismo, viu? Mas é mesmo. Olha, é campo magnético, é interação entre campo magnético e carga elétrica, força que atua sobre a carga elétrica enquanto ela está no campo. Olha, ficar perdido não é bom, isso eu sei. Agora, pelo menos serve pra gente colocar em dia os nossos conhecimentos, já não é, Vicente? Ah, isso é verdade, viu? Você tava falando aí sobre tudo que a gente viu, sobre interação entre carga elétrica e campo magnético, e eu fiquei lembrando, dá pra gente determinar a trajetória de uma partícula carregada dentro de um campo magnético. Sabe, Vicente, em alguns casos, essa partícula dentro de um campo magnético se comporta que nem a gente nessa mata aqui, fica andando em círculos. Quando uma carga é lançada em direção perpendicular a um campo magnético, a ação da força F será também perpendicular à velocidade v. O resultado dessa associação é uma força centrípeta que faz com que a partícula execute um movimento circular uniforme. E lembre-se, nós estamos estudando a trajetória de uma partícula carregada num campo magnético uniforme. Essa partícula, portanto, descreve uma circunferência dentro do campo magnético. Ai. Bom, agora você deve estar se perguntando, e eu com isso? Para que a gente tem que estudar a trajetória das partículas nos campos magnéticos? Tá bom, então eu explico. Foi através desses estudos que os físicos começaram a entender melhor algumas estruturinhas minúsculas dentro do átomo, chamadas partículas elementares. Tá certo? Hoje em dia, essas partículas são consideradas as menores porções da matéria. E o estudo dela está ajudando muito a desvendar alguns mistérios nas relações entre os elementos do universo. Tá certo. Agora, nas próximas teleaulas, você ainda vai topar com isso. Tá certo? É só esperar. Tá certo, Vamos Gil. descansar um pouquinho? Não. Vamos embora que a gente tem que achar a saída desse mato. Não, mas vamos embora. Enquanto isso, vocês vão pra revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou sabendo como funciona a bússola. Viu também a importância do estudo dos ímãs e do eletromagnetismo. Aprendeu o que é um campo magnético e viu que ele atua em todo o espaço. Viu também como se representa um vetor perpendicular ao plano do papel e estudou o que ocorre quando uma partícula carregada se move sob a ação de um campo magnético. Como você viu, o eletromagnetismo é um capítulo importante da física, tem muita informação. Tanto é que na próxima teleaula a gente vai continuar estudando o eletromagnetismo. Justamente por isso, não esqueça, aprofunde os conceitos que você viu nesta teleaula e use o seu livro para consolidar todas as informações de hoje. Até a próxima. Tchau.